Feira, que aliás está fazendo bastante sucesso por aqui, Saúde e Longevidade, uma pequena correção a tempo. Logo teremos 2 vinhetas para prestigiar todos os nossos convidados. Hoje vamos conversar com o Dr. Washington Bruno, psiquiatra em pauta saúde mental. Dr. Washington, muito boa tarde. Primeira vez com o senhor aqui na bancada, da outra vez eu estava de férias. É uma alegria poder colocar a saúde em pauta aqui na nossa bancada. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço de novo, né, a oportunidade, agora de uma maneira acho que um pouco mais frequente, Oficial. né? Oficial, exatamente, né? Vamos estar presentes mais vezes aqui, né, para falar sobre temas importantes. Vou tentar sempre trazer temas importantes sobre a psiquiatria, acho que já tem uma demanda inclusive para o próximo programa, né? Então, agradeço a oportunidade de podermos discutir aqui, né, juntos. E você é fundamental nesse faleiro. Manda a sua pergunta, Saúde em Pauta 99803-5580. E é claro que esse quadro em especial eu faço questão de sempre o pontapé inicial ser dado pelo professor João Edson, que faz isso brilhantemente. Falar de saúde? Vambora. Vamos lá. Doutor Washington, esse mês nós temos ele é significativo para doenças emocionais, né? Por que surgiu essa data desse mês específico? Janeiro Branco, é isso, doutor? Janeiro Branco, em janeiro é feita essa campanha do Janeiro Branco, que é para conscientização sobre sofrimento, dor emocional e transtornos mentais, né? Eu prefiro falar de uma maneira mais aberta, Sim. Porque quando a gente fala só de doença mental, como existe, e é bem o tema que a gente vai discutir hoje, né? Existe muito medo, muito preconceito, sim, inclusive frente ao tratamento, então é um momento importante de discutir. Essa campanha ela surgiu há cerca de 10 anos, né, numa iniciativa de psicólogos lá em Minas Gerais, para exatamente fazer esse movimento de levar um pouco mais de conhecimento sobre saúde mental, né? E é uma campanha que tomou, né, uma proporção muito importante, né, no Brasil inteiro, ela é divulgada, e é sempre uma oportunidade para que a gente consiga discutir de maneira mais aberta um tema que ainda é muito estigmatizado, sim, que é a nossa saúde mental como um todo, né? Eu sempre falo que saúde é uma só, não existe saúde mental no final das contas. A gente acaba usando esse termo muito por uma questão didática, né, para facilitar essa discussão, mas ou eu tenho saúde ou eu não tenho, né? Não existe um meio termo para isso. E é uma oportunidade legal para a gente falar sobre principalmente, né, o quanto que o sofrimento emocional ele impacta na vida, na qualidade de vida das pessoas. Porque ninguém fala, tô com um problema de saúde no pé, né? Quando quebrou o pé. Ele é meio bastante genérico. E saiu inclusive uma matéria no UOL essa semana, né? Foi entrevistado mais de um, e assim, é uma conclusão muito interessante, né? Que o problema, quando envolve as questões emocionais, que ela não é exclusivamente da pessoa que tem o problema, ela envolve quem está próximo e quem ela encontra. Inclusive um dos psiquiatras que falou lá, se não tomar cuidado, a própria pessoa que vai tratar também entra nela, né? Também adoece, tanto que o nível de adoecimento entre profissionais, né, da área da saúde que atuam na área da saúde mental, ele é elevado realmente, né? Essa questão é interessante você falar, né? Porque a saúde mental ainda é algo que é estigmatizado ao ponto que a gente define falar sobre ela, né? Você falou ninguém fala do pé, né? De quebrar o pé, mas você não fala de saúde ortopédica, você não fala de saúde endocrinológica necessariamente, né? E quando a gente começa a falar sobre esse tema, acho que um ponto importante, né? Relacionado, acho que essa questão que você trouxe da entrevista, é que a saúde mental ela precisa ser discutida de uma maneira mais aberta, né? E essa discussão de maneira mais aberta, ela facilita com que a gente consiga tocar um pouco mais temas importantes, né? Como o próprio adoecimento. Quando eu falo de saúde mental, eu preciso falar sobre mim também. Eu não posso falar como se fosse algo alheio, né? A minha vivência, ela precisa ser uma vivência de compartilhamento com o outro, né? Então, o trabalho, né, é sempre voltado para que a gente consiga aproximação, contato humano de qualidade, é isso que garante que a gente faça realmente um diferencial, né, nos tratamentos, né? E aí, eu acho que é importante a gente falar um pouco, doutor Washington, do papel maléfico do preconceito em relação às doenças emocionais, né? Sim. Eu falo que a pessoa que pega uma coisa que mais chula, né, porque é sexta-feira à tarde, dá pra gente brincar. Ninguém briga com o outro e fala assim, ô seu diarreia, né? Porque o cara teve algum problema. E a estigmação do louco, do cara que é colocado separado, a questão inclusive dos hospícios, né?
faz com que parece que o mundo em si Uhum. trata de uma forma muito diferenciada quem tem alguma patologia nessa área, né? E isso é tão importante, né, que se a gente for pegar, assim, dentre as especialidades médicas, a psiquiatria é a única especialidade médica em que eu não trato só o paciente, Sim. né? Em que eu trato um contexto. Porque o paciente, quando tem casos ou quando vive, né, transtornos graves, como transtornos psicóticos, quando a realidade não é bem vivenciada por ele, ele oferece risco não só para si, mas para os outros também. As outras especialidades tratam sempre o indivíduo com a sua vivência em relação à doença. E aí, isso estigmatiza realmente, porque exatamente por essa característica, porque existe aí um medo, né, do doente mental, vamos dizer assim, que esse estigma ainda afasta as pessoas, inclusive, de buscar ajuda quando estão em sofrimento, né? Então, acho que a gente teve a oportunidade em algum momento de discutir um pouquinho sobre a história até, né, da psiquiatria e tudo. É legal a gente retomar um pouco disso, né? Se eu for pensar, né, no histórico de tratamento em psiquiatria, para falar de maneira mais clara, até 20, 30 anos atrás a gente não tinha tratamentos que eram realmente efetivos. Você não tinha medicação que tratasse, né? Então imagine alguém que vive um transtorno às vezes grave, como a esquizofrenia pode ser, em que o indivíduo tem oferece, né? Se ele não estiver em tratamento, isso precisa ficar claro, pode oferecer risco a si e aos outros. Como é que esse indivíduo fica na sociedade? Se ele se apresenta como agressivo ou agitado em algum contexto, como que as pessoas vão se sentir em volta? Então, isso gerou um medo muito grande, um distanciamento muito grande. Mas o que a gente viu com a evolução, né, graças a Deus da ciência e tudo, é que hoje a gente tem a possibilidade de fazer tratamentos que são realmente inclusivos, né? De 20, 30 anos para cá, a gente tem a possibilidade de, mesmo em doenças graves, oferecer um controle suficiente para que aquele indivíduo que passa por um transtorno grave não ofereça risco. Então, se a gente pensar, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da esquizofrenia, um transtorno bipolar grave, esse paciente ele não tem mais a possibilidade de oferecer esses riscos se ele estiver bem tratado, né? E aí isso abriu a possibilidade para que a gente não precisasse mais oferecer tratamentos que fossem exclusivos, né, de sociedade. E agressivos, né? Tratamento de choque, por exemplo, é um negócio horrível. E você sabe que isso é uma coisa que talvez também esteja estigmatizada? Porque o que é o tratamento de choque, né? Eu acho que os filmes trouxeram uma imagem muito ruim, né? Isso, né? A imagem do choque, da camisa de força, né? Dos ambientes fechados. Mas esse tratamento de choque que as pessoas às vezes têm muito medo é o que a gente chama de eletroconvulsoterapia, né? Ou seja, é a aplicação, sim, de choque em áreas da nossa cabeça para que eu provoque, por exemplo, uma convulsão. A partir do momento que o indivíduo convulsiona, ele meio que restarta. É como eu reiniciar um computador que está na tela azul. Ele restarta, reinicia e aí volta mais organizado. É óbvio que, volto a dizer, né, as condições eram muito diferentes 30 anos atrás, né? Hoje em dia, a eletroconvulsoterapia é um tratamento excelente que, infelizmente, o SUS não cobre e que seria excelente para tratar casos muito graves e com muito menos custo, com muito menos dificuldade. Então, o preconceito ainda atrapalha até na oferta de tratamento. Mas naquele momento, esse tratamento era feito amarrando o indivíduo e dando choque na cabeça. É desumano. Obviamente é desumano. Nas condições da época, era o que se tentava fazer. É o que tinha para a hora, né? É o que tinha para a hora. Hoje em dia, não. O indivíduo vai para um centro cirúrgico, é sedado, tem um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. E aí faz a eletroconvulsoterapia em doses de choque que são muito mais baixas, muito organizadas, e o indivíduo tem realmente uma melhora muito grande, né? Então, mesmo quando a gente fala desses tratamentos, ainda existe uma resistência muito grande por causa desse histórico. E aí, o que me preocupa mais falando sobre isso é que, imagine... eu levar uma vida, e aí falar de contextos sociais é importante, né? A gente cresce ouvindo essas coisas, que procurar um psicólogo ou um psiquiatra é coisa de louco. Que se você precisar de um auxílio emocional, você é fraco, você não tem Deus no coração, você é incapaz, impotente. Se imagine no momento em que as dificuldades da vida que são naturais aconteçam, e que você se vê numa posição de maior fragilidade, né? Ou seja, de ter perda de qualidade de vida, de não ter energia, disposição, por exemplo, o que acontece no quadro depressivo. Esse é um momento que é
muito doloroso. E por conta dessas limitações, ou seja, por conta dessas preocupações que a gente vem carregando, esses preconceitos que a gente vem carregando, muito comumente as pessoas retardam, demoram a busca de tratamento. O que acontece? Maior risco inclusive de suicídio, a gente tem abordado isso com uma certa frequência. Risco de sofrimento com perdas, então perdas familiares, de distanciamento, perdas financeiras, de trabalho. Então, olha o grau de prejuízo que às vezes acontece simplesmente porque a gente ainda tem uma limitação de perceber que, olha, a dor ela é inerente à vida, só que nem sempre eu preciso conseguir lidar sozinho com ela, né? E aí tem, doutor, eu acho que aí tem uma questão, eu acho que é bom a gente tocar nela, que é o seguinte: todo mundo que está bem emocionalmente, ele tem todos os remédios para quem não está bem emocionalmente. É um problema sério isso. E a prescrição... Às vezes não, às vezes quem acha que está bem emocionalmente acha que ter tem os remédios para quem E aí não muitas tá. vezes a prescrição termina afundando mais, né? Uma das frases, por exemplo, que eu acho assim de uma crueldade enorme e além assim da arrogância, porque você não sabe, eu não sei qual que é a sua fé, o quanto você tem intensidade de fé, a Marcela não sabe a minha, a Júlia não sabe da Marcela, a gente internamente sabe. Alguém falar para o outro que está com um problema seríssimo é falta de fé, é falta de ir na igreja, é falta do sei o que tem. De Deus no coração. Falta de Deus no coração. Pouco. Imagina para quem já está sentindo mal, ao dizer isso, ainda diz para a pessoa, você não tem nem Deus. Né? O impacto, e aí eu acho que é interessante falar isso, as palavras que você diz, o quanto ela pode piorar a situação da pessoa. É legal falar sobre isso porque religiosidade é um fator importantíssimo para a nossa saúde mental. Fé é importante para tudo, né? Fé é importante para tudo, exatamente. Sem fé eu não projeto futuro, né? Então, se eu não projeto futuro, eu não concretizo. Então, a religiosidade, sabidamente, a gente tem bons estudos que mostram isso, é um fator protetor. E, entenda, religiosidade, isso a gente não está falando de religião especificamente, de uma ou outra agremiação. Não importa qual seja, né? Não, é o seu contato com Deus, a maneira que você se liga a algo superior. Então, é tão importante isso que a nossa vida é permeada pela religiosidade, né? Se a gente for pensar, óbvio que tem uma questão histórica, mas nós somos um país que tem quantos feriados, né, que são religiosos, né? A gente tem uma vivência moral que é baseada nas religiões, inclusive. Então, ouvir esse tipo de comentário, né? É falta de rezar, é falta de fé, é falta de orar, é falta de ir para a igreja. É extremamente desumano até, né? Por quê? Porque no momento em que eu estou em sofrimento, eu já me sinto desconectado da vida, né? Então, se eu pegar um exemplo de uma depressão grave, por exemplo, eu posso me sentir desconectado de mim mesmo, eu posso não me identificar, não me reconhecer enquanto pessoa. E aí esse estado gera um sofrimento tão grande que faz com que eu não consiga sentir prazer nas coisas que eu faço, que eu não consiga, inclusive, ver sentido nas coisas que eu faço. E aí, na dor que eu já vivencio, ouvir esse tipo de comentário faz com que eu reforce ainda mais essa crença que talvez já esteja ali comigo. Ajuda a desistir, né? Ajuda a desistir, ajuda a atrapalhar. Né? E é um risco muito grande, né? Porque quando a gente fala de suicídio, ninguém dá sinais assim claros de suicídio quando realmente vai cometer o ato. Existem algumas pessoas que sofrem de, por exemplo, transtorno de personalidade, em que a vivência da morte ela é muito presente. Mas toda vez que eu faço essa vivência, ou que eu demonstro sinais de que a morte ela tangencia o meu desejo, ou seja, que eu penso na morte como uma saída dos meus problemas, é sinal de um sofrimento muito grande, né? A gente tem um funcionamento mental tão belo e tão perfeito que o nosso cérebro ele faz um esforço imenso para achar resposta e achar saída para as coisas, né? Então, eu já estou num sofrimento emocional, a minha cabeça está o tempo inteiro pensando em lidar e sair daquele sofrimento, e aí a partir do momento em que eu não consigo lidar com isso, começam a aparecer sentimentos ou pensamentos de saída, de fuga, inclusive pensamento de morte e pensar em suicídio. Então, é sempre muito ruim esse tipo de comentário, né? Uma outra, já que está nessas frases, a gente está falando essa frase para as pessoas didaticamente aprender o que não falar, né, nesses momentos. Uma outra frase que assim, eu acho muito pesada é você olhar para a pessoa e falar, isso está acontecendo com você porque você é muito fraco. Eu não sei o peso que o outro está carregando. Como que eu posso dizer que é fraco? Eu não consigo carregar 5 quilos, estou sem peso nenhum. Olha para uma pessoa que está com uma tonelada nas costas, né? Tonelada aqui, estou falando emocional.
Sim. E de repente eu falo para a pessoa, você é muito fraca, você tem que ser forte. Né? Ou seja, eu olho com a minha perspectiva, eu Exato. vejo Do só meu peso. uma parte, né, daquilo que eu carrego e Sim. aí comparo com o outro. A comparação é sempre terrível, né? Fazer comparações faz com que a gente desumanize as relações, né? Mas acho que é legal você ter tocado nesse assunto, porque a gente tem tantas coisas inadequadas que se ouve. Vale pensar o que é adequado, então, falar, porque acho que a grande dúvida é essa, Era né? a minha pergunta, inclusive. Peguei, captei. Acho que muito de falar essas frases prontas, esses clichês, né? Da ausência, da falta de força, da falta de Deus, da falta de... tem a ver com a nossa impotência. Então, eu me sinto impotente frente a alguém que sofre, eu não sei o que fazer, e a primeira resposta que vem é o óbvio. É aquilo que eu comparo e vejo no momento da minha vivência, da minha perspectiva. Então, talvez uma abordagem que seja mais adequada seja, inclusive, não falar nada. Sabe, esse silêncio? Ouvir, né? Ouvir. Sabe, a presença, ela conta muito mais do que qualquer conselho que se queira dar, né? A presença que seja verdadeira, ou seja, eu tô aqui, se você quiser conversar sobre isso, eu quero te ouvir, mas não precisa achar que você está sozinho. Se quer falar alguma coisa, fala isso. Mas a partir daí tem que ser um ato de presença. Às vezes, quem está em sofrimento não vai conseguir expressar. E por não conseguir expressar, quando alguém chega e fala assim, aí, você tá bem? Nossa, você parece que tá mal, né? Você parece que tá acabado hoje, né? Sabe aqueles comentários que deixam a gente assim já mais desanimado ainda? Rapaz de cal, né, doutor? Exatamente, é o que faltava, né? Pra afundar. Você não tá normal, o que tá acontecendo hoje? Exato. Então, às vezes, esses comentários geram uma pressão muito grande, né? Porque a pessoa já tá em sofrimento, ela não tem energia nem para entender o que tá vivendo às vezes. Imagina para explicar isso pro outro. Então, talvez a presença de qualidade seja exatamente isso. Sentar do lado, dar um abraço e ficar, se houver espaço para isso, né? Ou só estar presente, se eu não tiver uma intimidade tão grande para dar um abraço nessa pessoa, eu ficar presente simplesmente ali e oferecer essa presença. Acho que é o melhor jeito. Mas sempre, a partir da oferta de presença, de acolhimento, acho que é a palavra melhor, ofertar a busca de ajuda profissional, principalmente, para lidar com esses momentos, né? O psicanalista, chama ele de Ítalo brasileiro, porque ele veio bastante tempo no Brasil, né? O Contardo Caligares, né? Ele tem um artigo dele, não sei se o senhor concorda com essa tese, que ele diz o seguinte, que ele fala da questão do suicídio, né? Ele falou, ele sempre acontece, que ele chamou de pós-teatro felicidade. E o teatro felicidade, ele diz o seguinte, é alguém que coloca a pessoa numa condição que, se ela entrar naquele clima, naquela vibe, naquele estado de espírito, né, ele vai ficar bem. Ele entra e não sai. Por isso que muitos suicídios, as pessoas falam, mas eu acabei de falar com ele, estava tão feliz. Né? Não sei se o senhor concorda com essa tese, que é alguém que motiva algo que não existe. Leva para o mundo inexistente, um mundo paralelo. Ele vai para esse mundo paralelo e não suporta. Ao retornar dele, ele não tem mais razão para viver. Gera muito o sentimento de que as coisas são simples e fáceis de resolver, que eu posso resolver com um simples comentário ou com a oferta de algo que seja fácil para mim, né? Tem mais coisas. Eu não discordo, mas eu acho que tem algumas coisas... Exato, né? E acho que alguns desses elementos que a gente precisa ponderar é que, primeiro, eu sempre faço, né? Quando tem um pensamento, por exemplo, sobre morte, ou penso em suicídio, esse pensamento ele vem sempre numa dualidade, né? Que gera uma pulsão de morte, ou seja, aquele desejo da morte como algo que traria o alívio, e o desejo da vida, ou seja, a pulsão de vida que me faz buscar me manter, né, na vida que tem, né, muitos elementos que nos completam. E aí essa dualidade faz com que eu fique o tempo inteiro buscando me sentir bem e me adaptar a situações que inclusive são oferecidas pelos outros, aí entra essa questão, mas a realidade sempre bate à minha porta, e a realidade é a minha situação emocional. O que importa não é necessariamente o que acontece na nossa vida, é como eu lido com isso, é como eu recebo, é como eu assimilo o que acontece comigo. E aí o que eu sinto molda exatamente o que eu faço. O nosso comportamento, ele é, inclusive, às vezes estereotipado. Dependendo do nosso sentimento, a gente age de uma dada forma. Por exemplo, estou com raiva. Qual que é o esperado de quando se está com raiva? Né? Um comportamento agressivo, hostil. Eu estou alegre, feliz, uma demonstração, né, dessa felicidade, né, uma externalização que seja vocal ou de comportamento. Então,
toda vez que eu tenho um sofrimento, eu expresso o que eu estou sentindo no momento, mas a dualidade faz com que eu transite entre o desejo de vida e o medo de não conseguir lidar com ela. Né? A gente está tratando dessa condição lá do paciente e a condição do ambiente. Os ambientes que são propícios a aumentar a ansiedade, vamos colocar como ela primária aí, que pode desencadear as demais ou não. Nós vivemos um momento muito de... Depois acho que a Marcela até tem uma pergunta nesse sentido. Vivemos um momento excessivo de rede social. Do outro que não é o outro, porque eu não encontro com ele. A origem do outro é aquele que me toca diretamente, né? O máximo que a gente chegava era os ídolos. Agora não, a gente chega ao anônimo, chega ao hater, né? Esse momento ele tem sido prejudicial à questão emocional? Existe uma exposição maior, né? Exposição em vários sentidos, tanto exposição da minha dor, né, através das redes sociais, como uma hiperexposição de uma vida que seja fácil e melhor do que a minha, né? Então, por isso que eu falei agora há pouco que a comparação é sempre terrível, né? Ou a comparação externa, pelo menos, né? Eu comparar momentos da minha vida, o que eu quero fazer é ótimo, né? Eu me comparo, eu olho hoje o que eu faço, o que eu conquistei, o que eu sou, eu olho para trás e percebo que eu cresci, maravilhoso. Mas a comparação com o outro é sempre ruim, porque eu não analiso o contexto de vida do outro. E a rede social mostra só um recorte, uma foto, um pequeno vídeo de uma dada situação, e isso gera uma angústia muito grande. Então, o excesso de uso de redes sociais, com certeza, tem adoecido mais a gente, né? Nós temos tido uma dificuldade grande de lidar com esse excesso, e colocar limite nisso é algo que todo mundo precisa pensar, né? Mas que, com certeza, influencia muito na nossa saúde mental. Só para a gente conceituar, para quem nos ouviu, a palavra outro, ela é de origem grega, vem de outrem. E outrem significa só aquelas pessoas que de alguma forma eu toco nelas ou elas me tocam. Na perspectiva grega não tinha rede social, eram pessoas físicas. Professor, com o avanço, vê os ídolos também. Interromper, temos repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora, e daqui a pouco a gente continua com saúde e longevidade aqui na CBN Cuiabá. Sexta-feira, sextou, hein, Washington? A gente fecha a semana com muita informação, com saúde e longevidade aqui na CBN Cuiabá, recebendo o doutor Washington Bruno, psiquiatra, saúde mental em pauta. Doutor, eu observei bastante os seus posicionamentos no nosso primeiro bloco, e assuntos importantes foram já sinalizados, muita gente participando também, e fiquei com alguns questionamentos, principalmente com relação aos sinais que essa saúde mental já não está fluindo muito bem. E, normalmente, a gente tem uma dificuldade, uma facilidade em visualizar o do próximo, principalmente dentro de casa, os relacionamentos, no trabalho, mas uma dificuldade em reconhecer as próprias fragilidades. E a gente observa muito isso, por exemplo, no reality show, como é o Big Brother Brasil, e aconteceu recentemente uma participante influenciadora com milhões de seguidores, aparentemente com uma autoestima muito boa, aparentemente bem resolvida, com uma vida financeira e todos aqueles predicados que a gente, quando entra na rede, que a gente entra na rede social do outro e vê aquela grama verdinha. E a gente começou no dia a dia, e eu assisto o programa quando posso, a ver sinais de desequilíbrio, preocupando os participantes, preocupando os familiares que estavam aqui fora, e muita gente assustada com alguns posicionamentos, frases. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse desses sinais, e nesse caso especial que mexeu com o Brasil também, o que a gente pode tirar de positivo no sentido de ficar atento à saúde mental, já que os estímulos digitais são muitos e mexe com a gente, porque acabamos acompanhando, desejando muitas vezes o sucesso, a vida do outro, e isso também tem reflexo na nossa saúde mental? Tem um reflexo imenso na nossa saúde mental, né? Acho que esse caso em específico, né, ele tem gerado muita discussão. Acho que é sempre importante ponderar, né? Ela está em tratamento, está sob cuidado até onde eu sei, e a gente não tem nenhum elemento além do que foi visto ali no programa para dar qualquer opinião. Então a gente precisa ser muito ponderado nesse sentido, até para não ser desrespeitoso, né, com a família, com ela. Ouvinte, inclusive, é Vanessa Lopes. Vanessa Lopes, né? Isso. Uma coisa que a gente precisa pensar, né? Primeiro falando nos sinais, então, né? Acho que o sinal mais importante de que a gente não está bem emocionalmente é, primeiro, interno, né? É como eu me sinto. Então, eu preciso sempre, aí sim entra aquela questão da comparação, da autocomparação que eu falei agora há pouco, que é positiva.
eu preciso sempre entender assim, como é o meu funcionamento, né? Se o meu funcionamento mudou muito, eu preciso dar atenção para isso, né? E o que é o funcionamento que mudou muito? Se eu, para as questões sociais, começo a me distanciar demais, a me isolar, se eu tenho uma dificuldade de lidar com situações que antes eu conseguia, situações estressantes, por exemplo. Então, antes eu, tranquilo, dirigia bem e hoje eu estou tentando xingar todo mundo no trânsito, querendo morder quem me passa na minha frente. Se eu tenho dificuldades para dormir, por exemplo, né? Se eu tenho dificuldades para me alimentar, ou estou comendo excessivamente, ou comendo menos do que é o normal. Ou seja, esses são sinais que são mais fáceis, talvez, de perceber, né? Que são sinais de mudanças que acontecem na nossa vivência cotidiana. Mas alguns sinais importantes também são principalmente relacionados a como a gente se sente potente para fazer o que é do nosso dia a dia também e do nosso natural. Então, se eu, por exemplo, mudei a minha capacidade eu tenho mais dificuldade, por exemplo, de executar o meu trabalho ou de manter as relações, se eu tenho dificuldade de lidar, por exemplo, com meus sentimentos e a cada vez que eu passo por situações estressantes, eu tenho uma resposta diferente ou muito oscilante, se eu me sinto muito oscilante, né, muito instável, esses são sinais que são bastante importantes de sofrimento também. Nesse caso em específico da Vanessa Lopes, né, pelo que eu vi, do pouco que eu vi, eu não assisto o programa, não encaixa muito na minha rotina, mas ela teve ou apresentou sintomas do que a gente chama de sintomas psicóticos, né? A psicose, acho que é a doença que talvez mais conhecida, que cursa com psicose, é o que a gente chama de esquizofrenia, né? Que não é necessariamente o caso dela, mas só para a gente situar sobre o que nós estamos falando. A psicose ela é um conjunto de alterações em que eu tenho uma dificuldade de manter o meu contato com a realidade. Ou seja, eu tenho um estranhamento de tudo que está à minha frente, né? Pelo que a gente viu, ela passou a apresentar uma hipervigilância. Então, ela estava o tempo inteiro reparando em cada detalhe do que estava acontecendo. As paredes começaram a falar com ela, os quadros começaram a falar com ela. Isso. Começou a chegar as pessoas como atores, né? Isso. Aí já é outro sintoma também, a gente já entra aí num quadro que a gente chama de delírio. O delírio é uma alteração do pensamento. Então, eu tenho o conteúdo do meu pensamento, e aí esse conteúdo passa a ser voltado para as coisas que me ameaçam. Então, ela sentia que tudo estava direcionado para ela, que todas as coisas que aconteciam estavam direcionadas para ela. Isso gera um sofrimento imenso, a sensação de que você está sendo perseguido, que todo mundo está fazendo as coisas para ou te prejudicar ou de alguma maneira interferir na sua vida. E por conta desse sofrimento, o comportamento começa a se desorganizar. Eu passo a fazer hiperinterpretações do que está acontecendo à minha volta. Isso gera um estranhamento nas pessoas que estão ali comigo. Esse estranhamento faz com que as pessoas se distanciem ou me tratem de uma maneira talvez inadequada. E isso gera ainda mais sofrimento porque reforça o que eu estou pensando. Eu já entendo que as pessoas estão atuando ou que estão de alguma maneira influenciando a minha vida. E aí, de repente, eu percebo que elas estão agindo cada vez mais estranhas, que é uma resposta ao que eu estou apresentando, mas eu não consigo identificar aquilo. Então, pelo que eu vi desse caso, foi algo que tem uma certa gravidade, realmente. Felizmente, né, assim, ela saiu do programa, né, por vontade própria, talvez não conseguindo avaliar bem essa vontade, porque na psicose a gente tem uma dificuldade de avaliar riscos e benefícios. Ela saiu porque bem na hora que ela decidiu que ela saiu, o botão ficou verde, era um sinal para ela. Isso, ela interpretou Mas a realidade. eu assisti, doutora, é meu horário de alienação, e era assustador realmente a expressão facial dela nesses surtos, assim, era... É como se ela se transformasse, assim, isso, ela tinha um olho vidrado. O doutor Jorge pode falar sobre isso, uma das características da linguagem física nessas doenças, né? Isso, essa expressão, ela mostra exatamente o que ela estava sentindo. Ela estava assustada, ela estava se sentindo ameaçada. Quando a gente se sente ameaçada, é assim que a gente age. O olho arregala, a minha expressão fica mais reticente, eu fico mais hipervigilante, prestando mais atenção ao que está à minha volta. Então isso aconteceu realmente, né? Tinha crise de riso e de choro, assim, em segundos. Que mostra a desorganização, né? Ou seja, tem uma labilidade, na verdade, uma alteração do afeto em que ela oscila o afeto. Então tem uma hipermobilidade. Então mostra também que existia aí uma dificuldade de lidar com essa realidade, né? Então, assim, felizmente o desfecho acaba sendo bom, porque ela saiu mais cedo, teve condição, né, de começar um bom tratamento, de voltar para perto da família, que é importante nesses casos, né, para ter suporte. O que a gente espera é que ela se recupere bem, né? Volto a dizer, não tem como a gente dar opinião sobre diagnóstico, dizer o que foi tudo, mas que foi um transtorno psicótico, que se trata de um transtorno psicótico, acho que isso ficou muito claro. E nesse caso, só para quem está em casa, se de repente vive uma situação com algum colega de trabalho, alguma pessoa próxima, como conduzir, como lidar
nessa situação, livre de preconceito, mas de forma a poder contribuir, doutor? Sinais como aqueles que foram dados, eles são muito claros que existe um risco. Se ela, por exemplo, interpreta que existe que alguém de alguma maneira está agindo de maneira ofensiva ou agressiva a ela poderia reagir de maneira agressiva. Então ela oferece um risco para os outros também à sua volta. Ela no caso dela, passava essa impressão várias vezes, que se alguém chegasse perto, ela ia agredir. Isso, e oferece um risco para si também, que em momentos de desespero ela poderia atentar contra a própria vida ou fazer algo que oferecesse risco, se envolver num acidente, às vezes, por tentar fugir de algo. Sim. Então, nesses casos em específico, precisa buscar ajuda psiquiátrica, tá? Nesse caso, não tem nem indicação de buscar ajuda psicológica e tudo. E o melhor caminho é, ou se tiver acesso e tiver de alguma maneira a capacidade ou a possibilidade de levar para uma avaliação psiquiátrica, ótimo, se não, um pronto atendimento. Inclusive os pronto atendimentos públicos, UPA, né, que é a porta de entrada para urgências e emergências, precisa ser buscado para esses pacientes. E aí depois a rede distribui, ou se for um atendimento particular, ou em hospitais particulares, aí sim busca-se um atendimento qualificado depois. Sim. Mas sempre buscar a ajuda de maneira urgente, nesse caso, porque é uma urgência, né? Oferece risco. Sem querer ser leviana com o caso dela, porque a gente não conhece os detalhes, mas algo que surgiu no Twitter na época era que ela estava em abstinência do celular, porque era alguém que ficava o tempo todo conectado. A abstinência de celular pode causar um surto psicótico? Dificilmente. Tá? A abstinência de celular dificilmente causaria algo tão grave assim, né? No máximo ansiedade, né? Ansiedade, talvez a ansiedade justificaria, né? Na verdade, esse uso excessivo que a gente faz do celular é um uso, eu costumo falar assim, que é um uso de chupeta, né? O celular vira a nossa chupeta para lidar com as nossas angústias, né? O bebê, quando tem o afastamento da mãe, do peito da mãe que acalma, a chupeta acabou sendo criada como um meio de alívio. Através da sucção, né? Ele se aliviar a ansiedade. A gente usa o celular para isso, para aliviar a nossa ansiedade e a nossa angústia de estar vivo, às vezes, né? E de não conseguir lidar com as nossas questões. Mas dificilmente causaria algo tão grave. Quando a gente fala de abstinência de substâncias, aí poderia causar algo assim. Mas também, volto a dizer, seria realmente leviano a gente fazer qualquer ponderação desse tipo, né? Quero falar de uma questão que está dentro do contexto, que parece ser mais leve, mas eu considero não menos grave, que é o seguinte: é a pessoa que se acha no direito de corrigir o mundo. Né? E essa questão tem no Big Brother também. O Rodriguinho está cometendo isso contra Yasmin. Né? Você está gorda, você está comendo demais, vai comer de novo? Né? E muitas pessoas dizem que elas são autênticas ao fazer isso. Queria que comentasse um pouco dessa questão do perigo de eu estar achar que eu estou corrigindo, fazendo alguma coisa, na realidade estou instigando. Primeiro que quem faz isso, geralmente faz por ignorância ou insensibilidade. Ou falando de si mesmo, muitas vezes, né? Isso. Acho que esse é um ponto mais importante de se falar, né? Assim, esse tipo de comentário, ele diz muito mais sobre a falta de conexão empática com o outro, né? Então, se eu não consigo ser empático com o outro, a empatia é essa capacidade de fazer uma conexão emocional, né, com o outro. Se eu não consigo ser empático, dificilmente eu vou conseguir prever ou observar o que para o outro pode gerar dor e sofrimento e o que para o outro pode gerar alegria e contentamento. Então, acho que fala muito mais de quem faz esse comentário do que sobre o outro. Mas a gente precisa pensar nisso. Acho que a gente estava aqui no intervalo comentando, você falou da Carol Conká, acho que é muito parecido com essa questão, né? Talvez ele, volto a dizer, eu não assisto, eu estou dando uma opinião sobre o que você está me dizendo aqui agora, mas talvez ele também tenha uma oportunidade a partir daí, com essa hiperdisposição, de se avaliar e perceber o quanto é inadequado fazer esse tipo de comentário, né? Então, tomara que sirva, né, para o crescimento dele aí no futuro, né? Porque essa questão ela é bastante extensa, né? O falar de si mesmo através do outro, né? Porque dependendo da dor que você tem, há uma compensação se doer no outro também, né? É isso. Nós temos... via de regra, quando a gente não lida com a nossa dor, a gente distribui ela para todo mundo à nossa volta, né? Então, por isso que é tão importante eu passar a ter um pouco mais de consciência de mim mesmo, né? O que faz grande diferença no nosso crescimento emocional é o processo de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, menos eu preciso me defender daquilo que me dói, menos eu preciso usar instrumentos de defesa para lidar com o que é frágil dentro de mim,
e mais eu consigo conviver com o outro e comigo mesmo, né? Então esse é um processo que a gente acaba aprendendo, às vezes com muita dor, mas que é uma oportunidade sempre aprender assim também. Ô, né? doutor, lá em casa a mamãe chama assim, professor de Deus. É aquela pessoa que sabe tudo, que tem resposta para tudo, ela entende melhor de qualquer coisa, qualquer assunto que o senhor falar, de turbina de avião, a política, a pessoa entende tudo. Mas eu também cresci numa casa onde a minha mãe sempre disse, elogiar em público e crítica, se positiva para melhorar, em particular, da forma mais discreta possível. E isso a gente vê muito o tempo todo, em comentários na rede social, o tempo todo no trabalho. É raro você achar alguém para elogiar, mas para criticar e para fazer alguma coisa, a pessoa demanda coragem, conhecimento. Ela vai para a tal da arena e se coloca ali, né, nessa situação. Mas sempre tem um que vai lá e faz questão de espizinhar. E com a frasinha doce, né? Eu só tô dando um toque. É um toque para jogar no buraco. É uma crítica construtiva. Já vem com feedback positivo. Precisa dar um feedback. Doutor, tem tanta gente mandando carinho pro senhor aqui. Neuza Rondon, maravilhosa. Tá dizendo, doutor, humano, sensível, empático, tá deixando aqui. Neuza, oh, meu querida. Deus. Neuza, beijo, Neuza. Maravilhosa ela. Obrigada. Você é incrível, Neuza. Tá parabenizando. Também a Lilian Alves aqui deixou uma mensagem linda para você. Incrível, compreensível comigo, me ajudou muito. Olha só, cada mensagem maravilhosa de pessoas elogiando o seu trabalho e a forma didática como coloca. E tem uma pergunta aqui que eu gostei bastante da nossa ouvinte Débora, que sempre participa também. Marcela, por favor, pergunte para o doutor o que caracteriza um psicopata, porque a gente também escuta muito, fulano é psicopata, e eu tenho essa dúvida, inclusive acho que não compreendo e por isso evito falar por falta de conhecimento e muita gente, ao contrário, faz questão de falar e muito a respeito. Explica para a Débora, por favor, doutor. Acho que a gente precisa definir ou diferenciar um pouco isso em âmbitos diferentes. Se a gente for falar dentro de uma questão legal, eu preciso dizer que todas as nossas ações precisam ter uma reação que ajude a impor limite, né? Viver em sociedade e aprender a lidar com limites, né? Então, feito essa ponderação, a gente, e aí para que não fique um mal entendido sobre o que eu vou explicar, quando a gente fala de psicopatia, a gente está falando de alguém que, no processo de formação da sua personalidade, do ego, não conseguiu construir relações de conexão emocional com pessoas que realmente fossem importantes para ele. Por não conseguir construir essa relação de conexão, ela se vê desconectada também da sociedade em que vive. Então, ele passa a ter, né, um sentimento de que todas as pessoas que estão à minha volta simplesmente fazem o que querem e me prejudicam como querem. Então, qual o problema de eu fazer o mesmo, né? A psicopatia é muito mais um ato de desleixo com o outro do que necessariamente um defeito incorrigível como se pensa por aí, né? Só que às vezes, pensando nas questões práticas, se torna incorrigível, né? Dentro do contexto da vida que tem uma limitação de tempo, aquele que comete erros muito graves às vezes não vai conseguir aproximar ninguém para que realmente consiga construir uma relação de amor. Então, o psicopata é aquele que não conseguiu amar ninguém, não conseguiu ser amado de verdade. Ele até ama, ele tem capacidade de amar. Alguns acham que não. Mas o psicopata ele tem capacidade de amar, só que é um amor disfuncional. Então, ele não consegue construir uma relação verdadeiramente intensa de amor e por isso ele se sente desconectado. E aí, fazer qualquer coisa com o outro se justifica, porque eu não tenho conexão, não tenho responsabilidade afetiva com o outro, tá? Então, talvez essa seja uma definição um pouco mais leve do que é o ser psicopata, para que a gente entenda. E aí eu fiz o comentário das questões legais por isso, porque em hipótese alguma a gente pode simplesmente justificar, né, os erros cometidos por alguém que tem um transtorno de personalidade grave como psicopata e dizer que, pobre coitado, ele simplesmente sofreu desde sempre na vida, não teve nenhum apoio e poxa, ele fez isso porque foi sempre excluído e abusado. Então eu preciso entender que sim, a exclusão e o abuso é que cria um psicopata, mas as nossas ações elas geram consequências. Então, às vezes essa disfunção é tão grave que esse indivíduo não tem condição mesmo de viver em sociedade de uma maneira plena, né? Então ele oferece risco. Mas, via de regra, a partir do momento em que a gente conseguir construir uma sociedade em que as crianças são realmente acolhidas de verdade e que não são abandonadas e que não são abusadas e que não são excluídas,
esses índices de psicopatia, ou seja, a quantidade de pessoas que desenvolvem transtorno de personalidade grave como esses, vão diminuindo e vão deixar de existir, muito provavelmente. Porque tem um fator social muito grande. A gente discute alguns fatores genéticos, mas o social com certeza é o maior de todos. Eu vou falar de uma autora, antes eu vou falar de um outro, para justificar o que eu vou falar dela. O Bernard Shaw, o escritor, ele tem uma obra que o título é O Texto Científico e a Ignorância. Ele diz que é um perigo popularizar textos que são extremamente científicos. Estou falando isso para falar da Ana Maria Barbosa. Que ela escreveu aquele livro, como é que é? O Psicopata Mora ao Lado, um negócio assim, né? E muita gente leu. Famoso esse livro. E muita gente leu sem ter o mínimo conhecimento. E aí a gente passou a ver alguns conceituar como se o tivesse, né? É de uma complexidade muito grande isso. Eu vou falar um conceito da psicanálise e para o ouvinte entender, a psicanálise muitas vezes tem na ordem aqui, né? A psicanálise é terapêutica, não é algo curativo, algo que está, né? Aí você vem a psicologia um pouco mais avançada e a psiquiatria, sim, lá na frente, né? A gente caracteriza um pouco a forma do psicopata lidar com a dor. A dor traz para ele sensações que é a mesma sensação do dependente químico, dependente de outras pessoas, né? E por que eu citei a Ana Maria? Porque quem lê ela traz uma intenção de dizer assim, todo mundo de alguma forma é psicopata. É a dose da psicopatia que vai te fazer ser patológico ou não, né? Eu tenho uma certa resistência a tratar isso como verdade absoluta. Não sei como o senhor entende Inclusive, isso. quando saiu esse livro, todo mundo saiu diagnosticando todo mundo como psicopata na época, né? É o que o Bernard Shaw falou, né? A ciência e o leigo. Gera uma loucura. Eu acho que a gente precisa fazer uma ponderação sobre isso. Eu concordo contigo, que essa generalização ela é muito ruim. Mas acho que a ponderação que eu faria é assim. Eu vou pegar um exemplo que talvez seja mais fácil, né? Quando eu me deprimo, a depressão ela faz com que lembro agora há pouco eu falei com que haja uma desconexão, né? Minha com o mundo e minha comigo mesmo. Essa desconexão faz com que haja um processo de desleixo até, né? Tanto desleixo que às vezes eu nem me cuido. E é muito comum que a gente passe a demonstrar comportamentos que são confundidos inclusive com desleixo, com incapacidade de vivência social, porque eu me isolo e tudo mais. Então, via de regra, quanto maior a dor e o sofrimento, menos conectado eu estou com o outro. Maior a chance de eu não avaliar o risco das minhas ações frente ao outro e a mim mesmo. Então, eu acabo negligenciando essas relações. Então, talvez nisso exista um pensamento que se aproxime disso. Todo mundo vivencia algo nesse sentido. Tem potencialmente possibilidade de ser, né? Isso. Tem um potencial de entrar nesse desleixo em algum momento, mas não de se tornar seriamente um psicopata. Aí é um exagero. E tornar um perigo à sociedade, não é assim? Isso. Né? E aproveitando a pergunta, acho que fala-se muito também sobre narcisista, né? Eu acho que seria essa última pergunta que eu faria ao senhor, porque nas redes sociais tem muitos influenciadores, esses comportamentais, que fazem live de madrugada para traçar esse perfil do narcisista que deixou todo mundo utilizando muito essa palavra. Explica pra gente o que é, doutor. O narcisista, eu acho que entra, quando a gente fala de transtornos de personalidade, sempre entra um processo de negligência, né? Ou seja, na formação da personalidade, alguma negligência que ocorreu, ou que se manteve. O narcisista é aquele que precisa se exaltar para se sentir minimamente bem e realizado. Ou seja, todas as vezes que ele se vê de alguma maneira na comparação com o outro, né? Então, mais uma vez, olha como isso é importante. Quando ele se compara com o outro e se sente inferior, o se sentir inferior faz com que ele se sinta totalmente incapaz. Então, ele precisa se exaltar. Então, o narcisista é aquele que demonstra comportamentos em que eu não avalio, por exemplo, o que as minhas ações geram para o outro. Isso se aproxima um pouco do que a gente falou lá da psicopatia, mas não naquele padrão de total desconsideração, né? É muito mais no intento de me exaltar para que eu não me sinta tão fragilizado. Então, via de regra, o narcisista é só aquele que é tão inseguro, tão inseguro, tão inseguro de si, que se ele não mostrar um pouco de força ou de potência para o outro, ele sente que vai desintegrar, que vai sumir, né? Então, é muito comum em pessoas que, por exemplo, tiveram, né, durante a infância, adolescência, né, uma criação que às vezes foi ou negligenciada ou
principalmente com um componente de negligência e de hipercuidado, de hiperexaltação. E aí ele cresce com esse sentimento de que ele é maior do que o outro, né? E por ser assim, né, quando a gente fala de relações, se ele entra num relacionamento, ele sempre vai, quando se sentir diminuído, ele diminui o outro. Então, eu diminuo a mulher com quem eu vivo, sim, porque se eu sentir que ela é um pouco melhor do que eu simplesmente não consigo lidar com esse sentimento. Então, eu diminuo, eu minto, eu desprivilegio, eu faço esses comentários que a gente falou agorinha, que são depreciativos na frente dos outros, porque se o outro se sente menor, obviamente eu sou maior. E aí eu me sinto bem nessa posição. Doutor, nós precisamos encerrar por conta do relógio que joga contra quando o faleiro é bom. E foi muito produtivo, com certeza as mensagens aqui, esse é o melhor termômetro, muita gente agradecendo a participação, obrigada, principalmente pela forma como que o senhor compartilha, de forma simples, sereno, tranquilo, fazendo a gente compreender e fazer reflexões importantes internas. Parabéns pelo trabalho. Adorei conhecê-lo, primeiro faleiro aqui, de muitos que virão, então fique à vontade para se despedir da nossa audiência e se faltou algo também que o senhor queira pontuar, agora é o momento. Não, eu agradeço muito, de verdade, a oportunidade da gente falar de temas realmente importantes e tão atuais, né? Olha quanta coisa a gente conseguiu discutir nesse pouco tempo. Agradeço a participação dos ouvintes, acho que é fundamental, né? Quanto mais as pessoas participam, mais a gente tem a possibilidade de levar, né, um pouco mais de conhecimento e discutir temas que são realmente relevantes para a vida das pessoas, né? Então esse espaço da rádio é muito legal por causa disso. E acho que a ponderação que eu faria, assim, acho que para encerrar, a dor ela não precisa ser vivenciada sozinha, né? A gente vive em sociedade exatamente porque compartilhar faz a gente crescer. Então, se eu estou em sofrimento, se eu já sinto que eu não estou conseguindo lidar, não é nenhum demérito buscar ajuda. Seja ajuda profissional, seja ajuda de alguém próximo que talvez me dê suporte para que eu consiga ter essa coragem e um pouco desse enfrentamento do que eu estou sentindo. Então, agradeço a oportunidade, de verdade, e espero daqui a pouco estar aqui de volta. Obrigada. Vamos embora? Chegou, né? Suas casas. Sextou. Partiu o livramento, não é isso?